fisioterapeuta quiropraxista é um profissional especialista com 2 anos de estudo após o término da graduação, que estuda no mínimo 500 horas, estendendo seus estudos até 1.500 horas para deter o título de especialista. É um profissional com grande conhecimento na área de diagnóstico e tratamento músculo-esquelético, não só músculo-esquelético, mas neuromusculo-esquelético, que necessita identificar contraindicações de vértebra não manipulável, que identifica então tem um grande conhecimento de ortopedia, não somente de técnicas quiropráticas, mas de ortopedia e reumatologia, para desenvolver sua prática clínica. Não somente esses conhecimentos, mas conhecimentos sobre neurologia, reflexos e também sobre filosofia quiroprática. É importante considerar que a quiropraxia é uma arte, uma filosofia e uma ciência. Então, para podermos contemplarmos verdadeiramente a quiropraxia, é necessário que haja todo o conhecimento de sua abrangência, para que então detenhamos a verdadeira legitimidade da especialidade da quiropraxia. A quiropraxia é uma disciplina dedicada ao diagnóstico e tratamento de disfunções articulares e neuromusculoesqueléticas, com enfoque principal na coluna vertebral. A quiropraxia não utiliza no seu tratamento nenhum recurso medicamentoso ou cirúrgico. Há mais de 20 anos, no Brasil, fisioterapeutas atuam no campo da quiropraxia. Hoje, a quiropraxia é uma especialidade regulamentada, desde 2001, pelo Conselho Federal de Fisioterapia. São 4 níveis de interação do fisioterapeuta com quiropraxia. No primeiro nível, consideramos o fisioterapeuta clínico na área de manipulação, de ortopedia, fisioterapia manipulativa ortopédica, que se dedica a técnicas de quiropraxia junto ao seu arsenal terapêutico. Então, não necessariamente ele detém o título de especialista. Nesse caso, o fisioterapeuta ele utiliza no seu recurso terapêutico algumas técnicas de quiropraxia. E para isso, a recomendação da ANAFIC, Associação Nacional de Fisioterapia e Quiropraxia, é que ele tenha no mínimo 100 horas de estudo em quiropraxia. Mas é muito importante que os fisioterapeutas busquem, então, instituições de credibilidade que detenham professores que tenham uma formação em quiropraxia de credibilidade, pois existem muitas técnicas ensinadas de quiropraxia que na realidade não são a verdadeira quiropraxia. O segundo nível de interação do fisioterapeuta na área de quiropraxia é aquele profissional que ele fez uma formação em pós-graduação, lato sensu, através de uma instituição de ensino superior, uma IES, ou mesmo ele fez uma formação de ensino continuado, a gente chama isso de diplomação em quiropraxia, de no mínimo 500 horas. Então, esse nível, o fisioterapeuta ele estuda 500 horas de quiropraxia, de técnica quiropráxica, obtendo então uma pós-graduação ou diplomação completa em quiropraxia de 500 horas, durante 2 anos de estudo. Também é muito importante que esse estudo seja em técnicas específicas de quiropraxia e totalmente aplicadas à quiropraxia, e que seja também com um profissional especialista, com o devido conhecimento e formação nas técnicas que ensina. O terceiro nível de formação que consideramos, após a diplomação em quiropraxia de 500 horas, chamada FI500, ou mesmo pós-graduação em quiropraxia, lato sensu, é o fisioterapeuta que detém o título de especialista do Conselho Federal de Fisioterapia. Somente poderá ser chamado de especialista aquele fisioterapeuta que, após ter cursado 500 horas de estudo na área de quiropraxia, tenha realizado a prova do COFITO, que é um certame nacional, onde existe uma avaliação de conhecimentos de forma objetiva e também de forma descritiva, como casos clínicos, e também, subsequentemente, ele comprove na prova de títulos que detém a formação técnica necessária para a titulação. Então, são 2 provas, uma prova de conhecimento e uma prova de títulos, onde ele vai então remeter ao órgão responsável os títulos para apreciação, de forma que ele tenha então comprovado a pontuação mínima conforme o edital, que em geral necessita de 500 horas conforme a recomendação da ANAFIC. Certificados menores também serão considerados.
né? Poderão somar pontos da mesma forma, mas a pontuação mais alta é a pontuação que relaciona então a uma certificação de 500 horas de forma concatenada. Então é importante, não é importante somente que o profissional ele tenha 500 horas de estudo na área de quiropraxia, né, de forma segmentada, mas sim que ele tenha uma formação única com uma certa concatenação pedagógica para que ele possa então ter em sua formação um início, meio e fim, cumprindo com todas as prerrogativas, com todas as bases técnicas e competências para que ele possa atuar na quiropraxia, promovendo a devida segurança à sociedade, no diagnóstico e no tratamento seguro, identificando com plena competência vértebras não manipuláveis e também situações de risco para o tratamento. O quarto nível de interação na área de fisioterapia quiropráxica, o profissional então já é um especialista, já passou na prova do COFITO, muitas vezes porque ele já tem 500 horas de estudo na área de quiropraxia, já é diplomado, já fez a prova de título, então ele tem uma continuação dos seus estudos, né? Se mantém atualizando, né? Revalidando o seu título de especialista e alcança então a formação Master, que é uma formação de 1.500 horas, que está além da especialização, além da emissão do título de especialista em quiropraxia pelo COFITO. Então ele vai comprovar então no mínimo 4 anos de estudo, ou seja, 2 anos após a titulação de especialista, onde ele conclui então 1.500 horas e detém um status de dedicação de conhecimento a uma área específica dentro da quiropraxia, como quiropraxia radiológica, quiropraxia neurológica, quiropraxia traumato-ortopédica, quiropraxia para a terceira idade, quiropraxia ocupacional e outras áreas de quiropraxia, como quiropraxia instrumental, quiropraxia desportiva e etc. Então funciona como uma subespecialidade do fisioterapeuta quiropraxista com 1.500 horas de formação e com uma experiência clínica dedicada a uma área específica com uma monografia também realizada. Então é muito importante na formação do especialista, em todos os níveis de formação, a experiência clínica. Principalmente no nível 2 em diante, onde o profissional está se preparando para fazer a prova de título de especialista. O que é mais interessante realmente é a vivência clínica da sua formação. Porque esse tipo de especialidade é uma especialidade profissional, não visa o intuito inicial de trabalhar no meio acadêmico, visa o intuito clínico, né? A capacitação clínica de atuar, diagnosticar e fazer o tratamento ideal dentro da área de quiropraxia. Então, existem várias opções de estudo para a formação de quiropraxia. Então, ele pode, conforme o seu nível de interação desejado, ele deve então buscar a sua formação, sempre com um profissional, um professor especialista, que tenha realmente titulação de especialista, que domine as técnicas e uma instituição que seja idônea. Falando mais sobre a formação do especialista, né, no caso nós temos então o pós-graduação lato sensu como opção, ou mesmo o programa de ensino continuado de diplomação, que a ANAFIC oferece também junto com várias escolas credenciadas, a ANAFIC. Esse programa então, ele oferece, o programa de ensino continuado de diplomação em quiropraxia, ele oferece 500 horas de estudo, mas de uma forma concatenada. Então, não é assim, o aluno vai fazer então 500 horas de estudo, as disciplinas que ele quer. Ele tem até algumas opções para escolher em cada fase. Mas essa formação então se divide em 4 fases. A fase 1 é a fase onde ele tem 2 disciplinas que ele deve cursar, que é o curso de quiropraxia clínica e o Seminário 1. Então, na fase 1, ele vai então entrar no universo da quiropraxia com técnicas diversificadas básicas, realmente. Isso importa que sejam técnicas de fácil acesso, porque ele está acessando dentro do universo da quiropraxia, ele está iniciando o processo de formação dele. Então, o curso de quiropraxia clínica, de 100 horas com atividade complementar, e o Seminário 1. O Seminário 1 é um programa de 50 horas, que também tem 2 atividades complementares, a 1 e a 2. Então, considerando que são quiropraxia clínica e Seminário 1, são 3 atividades complementares, a gente deve numerar então como 1 e 2, 2 atividades complementares do Seminário 1, e a 3, atividade complementar da quiropraxia clínica, que também é obrigatória.
Na fase 2 do programa de ensino continuado, de diplomação, então nós temos um módulo todo de fisioterapia aplicada à quiropraxia. Na realidade são técnicas de quiropraxia e conhecimentos de quiropraxia que são incomuns à fisioterapia. Então a fase 2 ela é bastante eclética, ela oferece uma opção vasta de escolha de formação. Mas nessa fase 2 então são apenas 90 horas, onde terão estudos de reumatologia e ortopedia aplicada em até 20 horas, a participação no congresso, uma carga horária menor, e também estudos como liberação miofascial, o IASTMI, que é Assisted Soft Tissue Mobilization, e também outros métodos de quiropraxia que também são relacionados com a fisioterapia. Então por isso chamamos de um módulo de fisioterapia aplicada, que tem até 90 horas. É possível nesse módulo também cursarmos monitoria da quiropraxia clínica em até 70 horas. Então, reforçando assim o conhecimento. Todos os componentes deverão ser registrados para poder consolidar e serem integralizados junto ao programa de ensino continuado para a emissão do diploma no final do programa. Na fase 3, então, temos 160 horas de técnicas de quiropraxia específicas. Então, nessa fase, então, nós temos várias técnicas disponíveis, desde Thompson, Gonstead, Advanced Diversified, que são as técnicas diversificadas mais avançadas que podem ser oriundas do gênero straight, mais straight como Diversified Palmer Gonstead, ou também pode ser as técnicas diversificadas mais de Joseph Jansen e de outros autores, né, de outros filósofos quiropráxicos. Então, tem uma gama de técnicas que vocês podem estudar na fase de técnicas quiropráxicas específicas, mas cada técnica, como Logan, como Toggle Recoil, como Torque Release Technique, TRT, cada técnica vai ter um mínimo e um máximo para integralizar. Isso vai fazer com que o fisioterapeuta não tenha uma formação única somente numa área. Então ele vai, dentro das técnicas específicas, ele vai poder então se especializar em algumas mais, mas ele também vai ter que ter uma formação mais ou menos diversificada, mais ou menos variada de técnicas, não somente diversificadas, mas talvez uma outra de Thompson, ou de Gonstead, ou de Torque Release Technique, ou de activator, ou terapia instrumental quiropráxica. Então ele vai poder então fazer entre o mínimo e o máximo, aquela faixa, ele deve respeitar. E isso vai obrigar ele a ter mais de uma formação técnica, mais de 2 formações técnicas, seguramente, para que ele tenha então a integralização de 160 horas de estudo de técnicas específicas de quiropraxia. Essa é a ideia. Na fase 4 do programa de ensino continuado da ANAFIC, então nós temos a prática clínica, prática supervisionada, que são 100 horas de estudo. Nessa prática clínica, então, nós podemos fragmentá-la em 2 partes. 50 horas após o curso de quiropraxia clínica e 50 horas após a fase 3. Por que isso? Porque é interessante que após a fase 3 exista uma prática clínica onde o fisioterapeuta poderá desenvolver a clínica das técnicas aprendidas ou internalizadas na fase 3 somente, e não praticar somente técnicas diversificadas básicas, mas técnicas diversificadas básicas e técnicas específicas, seja Advanced Diversified ou mesmo outras técnicas específicas conforme ele cursou na fase 3. Então, é muito importante que o fisioterapeuta leia as normas do PEC, então estarão todas publicadas, né, para que o aluno possa entender como funciona. A carga horária que passar, então, de cada fase, se o aluno estudar mais horas do que, digamos, o preconizado, dentro da estrutura concatenada do projeto, essas horas, até 200 horas, poderão ser contabilizadas diretamente na formação Master, né? Então isso já estará contabilizado, ele vai poder, depois quando passar para a formação máxima, alegar o registro dessas horas adicionais e vai continuar a formação máxima com essas 200 horas já inclusas. Programa de Diplomação em Quiropraxia pelo PEC FE 500.
Através desse programa, então, nós vamos promover um ensino continuado para diplomação em quiropraxia para fisioterapeutas exclusivamente, que terá desde 500 horas até 1.500 horas. Então, o objetivo desse programa equivale ao mesmo objetivo de um pós-graduação ligado ao IES, mas de forma a ter os cuidados da Associação Nacional de Fisioterapia e Quiropraxia, suas recomendações técnicas e terapêuticas, quanto à responsabilidade civil da quiropraxia perante a sociedade. Então, o programa de ensino continuado ele vai ser executado por profissionais especialistas devidamente capacitados conforme os pré-requisitos da ANAFIC. O PEC FE 500, então, é dividido em 4 fases, com carga horária obrigatória em cada fase, para que haja uma concatenação pedagógica mínima para uma formação adequada dentro da quiropraxia. A formação do fisioterapeuta quiropraxista, então, é um uníssono de sua formação universitária, com cursos de aperfeiçoamento, formação e pós-graduação. No entanto, os estudos necessários para a titulação mínima do especialista em quiropraxia devem apresentar uma proposta pedagógica organizada, com aspectos clínicos, medidas de segurança e bases técnicas mínimas para assegurar a qualidade na formação e bem-estar e segurança social, com responsabilidade frente às autarquias públicas, assim como à sociedade. Desta forma, a ANAFIC propõe a organização básica da formação de especialista em 500 horas, baseada em princípios éticos, técnicos, clínicos e pedagógicos, de forma que as escolas conveniadas emitirão os certificados e, uma vez seguindo o programa, na conclusão terá a emissão de um certificado de diplomação de 500 horas. Então, na fase 1, no PEC FE 500, para diplomação em quiropraxia, nós teremos a vivência do Seminário 1 e quiropraxia clínica, com 150 horas. Na fase 2, fisioterapia clínica aplicada, com vários tópicos variados. Na fase 3, técnicas quiropráxicas específicas com 160 horas e na fase 4, prática clínica com 100 horas. Na fase 1, temos a formação em quiropraxia clínica com 100 horas de estudo, que atua basicamente na área de técnicas diversificadas. É o primeiro acesso ao fisioterapeuta na área de quiropraxia, principalmente aquele fisioterapeuta que deseja inicialmente apenas utilizar técnicas quiropráxicas como recurso na área musculoesquelética. No entanto, se ele tiver interesse, ele pode continuar o PEC, então, na fase 1, fazendo o Seminário 1. O Seminário 1, então, é uma disciplina que visa o estudo de fundamentos de quiropraxia, arte, ciência e filosofia, com 50 horas totais. Então, terminando a primeira fase, com o Seminário 1 e quiropraxia clínica, perfazendo 150 horas para o programa de ensino continuado de diplomação em quiropraxia, devendo realizar atividades complementares, as duas do Seminário 1, que é 1 e 2, e as atividades complementares 3, que é da quiropraxia clínica. Então, o Seminário 1 foi um grande marco de organização pedagógica da formação de especialistas, onde, a partir da execução do curso do Seminário 1, o profissional, então, ele conhece melhor a fisioterapia quiropráxica, ou mesmo a quiropraxia como ciência de filosofia. A quiropraxia clínica, então, é a formação que realmente promove o primeiro contato prático com a quiropraxia. Então, ali o fisioterapeuta consegue se identificar com a quiropraxia e vai escolher, então, se deseja continuar seus estudos em quiropraxia ou se pretende apenas utilizar como alguns recursos dentro do arsenal terapêutico de quiropraxia. Na fase 2, então, fisioterapia clínica, nós temos vários componentes que podem ser de escolha do candidato. Então nós temos ali estudos em clínica, reumatologia e traumatortopedia aplicada à quiropraxia, compondo 30 horas de estudo, até 30 horas de estudo. No caso, neurofisiologia de 10 a 20 horas de estudo, monitorias dentro de curso de quiropraxia, no máximo 70 horas validáveis, ou congresso de quiropraxia, fisioterapia quiropráxica, no caso, com no máximo 20 horas, e formações na área de tecidos moles, como Yastme, Graston, liberação reflexica, ART, NIMO, poderão validar com 20 horas e Dry Needling com programas de 30 horas exatas, ministradas em 3 dias por especialistas ou diplomados em quiropraxia devidamente credenciados. Aí vale o convênio com a Associação Brasileira de Dry Needling. Na fase 3, então, temos técnicas quiropráxicas específicas, compondo 160 horas de estudo.
Nessa fase não são aceitas monitorias ou atividades complementares. Nessa fase, então, ela é exclusiva de aprendizado em técnicas específicas de quiropraxia. Nesta fase, então, o fisioterapeuta poderá escolher algumas técnicas específicas em quiropraxia com uma carga horária mínima e uma carga horária máxima, de forma que ele possa ter uma certa concatenação pedagógica diante de suas escolhas e afinidades dentro dessas técnicas quiropráxicas específicas. Então temos aí a opção de Gonstead Método de 30 a 60 horas, pinografia de 30 a 80 horas, Thompson Terminal Point de 30 a 60, Logan 30 a 60, diversificadas avançadas, né, Palmer Gonstead e outros, até 40 horas, né, Activator e terapia instrumental quiropráxica, aí no caso 60 horas, e técnicas como Torque Release Technique, Toggle Recoil e outras que podem compor de 20 a 40 horas e outros programas que podem ser aprovados pela NAFIC mediante avaliação pedagógica. Na fase 4, a fase prática clínica, então teremos, no caso, uma abordagem de campo, onde o fisioterapeuta terá a prática clínica em quiropraxia, né, com um profissional com no mínimo 3 anos de experiência, né, compondo 100 horas de estudo, né, de supervisão direta, não pode ser à distância. Não será permitida a prática clínica de mais de 10 horas em um dia, né? Então é obrigatório que haja pelo menos um round clínico e um estudo de caso clínico com inclusão de estudo radiológico. Antes de solicitar a conclusão dessa fase, é necessário ainda, para integralizar o PEC e retirar a certificação de diplomado, deverá, então, o participante escrever um artigo sobre a prática clínica da quiropraxia ou uma das suas subespecialidades. Qualquer carga horária adicional a esse programa poderá ser contabilizada no PEC 1.500 horas até 200 horas no máximo que sobrarem deste período de FE 500.